Agora você está ao vivo. Estamos ao vivo. Ao vivo e a cores. Por que tá nessa cor o seu? Eu faço bloqueio. Como é que eu vou Senta caber aí. aqui? Eu quero ficar no meio. Não, o Pedro vai ficar no banquinho dele, que é o banquinho de... Tá, não. então tem que botar mais pra Calma aí. Estamos ao vivo. Tchá, tchá. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tchê. Carol, Show. a galera tá aí. Mas senta aí, gente. Calma, gente. Não, que mas eu- eu- Funciona aí. você- Eu vou ajeitar aqui o celular, Porque se vocês você- vão todo mundo tá. ficar em pé, não vai dar certo. Senta aí. Sente. Onde eu vou sentar? Ah, Você senta vai- aqui, Eu velho. tenho que botar Escolha. uma almofada pra mim. Olha meu celular caindo, você pode arrumar, por favor? Arruma o meu também. Posso, tudo Mais alguma bem. coisa, né? O celular de vocês aqui é péssimo, né? Acho que o celular que você tem. Um Samsung. Você comprou um Samsung? Samsung. Samsung? Nine. Sinal. Tô sentando 10, galera. Só o ouro. É. Vamos lá. Eu tô pensando... Mais cá, vamos pegar. Aí sim. Cadê o... Aí então vai sim, aparecer no cadê? meu, Tite. Tá vendo? Não. Vou ter que fazer. Não, você tem que tipo, aparecer eu tô no fazendo meu. ali o meu também. Aí sim, ó. Mas aí tem que aparecer. Aí, mulher. Ah, Pedro. Aí, mulher. Olha lá, não dá conta de ficar quieto. Sei, Meu mulher. Deus. Deixa a mulher. Aí é corta a cabeça do Omar. Isso, Aí. faz isso. Continua assim, Pedro. É a pior equipe. Você podia arrumar o meu também, por favor? Faz o meu também. Se Se você você não tem se que pegar, importar. eu posso fazer. Calma aí. Cara, tá... Totalmente abaixado. Cara, para, gente. Ricardo Veras! Ô, Ricardo! É barulhento. Qual que é o nome dele? Barulhada! Barulhada! Barulhada. É, barulhada! Obrigado, Pedro. Muito obrigado, cameraman. O top? Boa noite, people! Aí pegou todo Aí mundo sim. direito. Boa noite, Aí amigões. sim. Não tá aparecendo aqui. Boa noite, Uou. amigões. Boa noite. Boa noite, Uou. amigões. Boa noite, Uou. amigões. Equipe junto, Tá ali. equipe aqui. Yeah. Pronto, bom. Yes. Pronto. Falar hoje sobre. Musculação. Não. Em jejum. Yes! Aí. Musculação em jejum. Jejum Eu intermitente. tenho várias dúvidas de vários alunos e seguidores, viu, Doctor? Viu, Omar? Ok. E aí, como é que eu começo falando nutricionista? É dieta? Eu nem posso. Eu vou falar um começar médico falando falando minha- de dieta. É, Aquele povo lá. é isso mesmo. É isso mesmo. Vou falar Aquele sobre a minha povo lá. experiência. Ajuda aí, É, gente. tá bom. Eu chego pra trás, Aí, ó. aí, deu certo, Aí. deu certo, deu certo. E aí. Show. Vendo, né? Show. Tô entrando, show business. E aí? Seguinte, posso Much dar o meu people. relato pra vocês sobre o jejum? Sobre a minha O experiência? que é jejum intermitente? Falei, Ele Omar. me cortou, né? Beleza. Tá vendo? Gente boa. Vamos né? explicar o que é o negócio, daqui a pouco você. Para todos vocês que estão nos acompanhando, para quem não sabe o que seria jejum intermitente, é uma metodologia que foi criada dentro do planejamento alimentar de um indivíduo diário, onde no qual ele fica, na teoria, 16 horas em jejum, alguns experimentos falam até de 18, inclusive até 24 horas em jejum. Ah, mais um pouquinho, né? Se tiver adaptado. Não escutem Se essa o pessoa, cara por for- favor. Gente, vamos ficar nos Pera. 24, passa 48, 72 né, horas. Vai, mas 72 tudo bem, horas, vai, é vai, muito vai. doido. E ela, ela tem Fica doido. como metodologia ajudar o quê? Principalmente Internet, né? melhorar a resistência à insulina. Então é uma ótima metodologia para poder diminuir as chances do paciente entrar num quadro que nós chamamos de resistência à insulina, que é Tô na área, Ricardo. que é quando a insulina nóis. começa a ficar com uma produção extremamente elevada. Teoricamente, o jejum ele é feito para isso, para poder ajudar a fazer um equilíbrio metabólico. Porém, contudo, entretanto, todavia, começou a ser aplicado na atividade física e principalmente no bodybuilder, Jejum intermitente? jejum intermitente. E Por quê? pode? Aqui, ó. Só Pode. começou a tirar. Pode. E aí, o que acontece? De que certa forma começou a ser aplicado no bodybuilder. Principalmente para poder fazer as atividades físicas pela manhã em jejum. E aí começou o quê? O bodybuilder ele faz jejum, ele faz aeróbico em jejum, que é o famoso AEJ, que todo mundo gosta de fazer. E a finalidade de fazer essa atividade física em jejum, no caso de principalmente atletas profissionais como o fisiculturista, não é para melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir esse hormônio, até porque eles fazem a utilização. Agora, o intuito seria ajudar na perda de gordura, fazer uma atividade física de baixa intensidade para tentar promover a perda de gordura. Mas aí vem a grande questão.
Como é que realiza essa perda de gordura? Existem algumas adaptações que são feitas no nosso corpo mediante a prática do jejum, e essa principalmente é o tamanho, é o aumento do tamanho de uma estrutura que nós temos dentro da célula que chama mitocôndria, que ela é responsável por fazer toda a oxidação da nossa energia, da nossa produção de energia, principalmente oxidar gordura. Então a atividade física em jejum pode promover algumas respostas fisiológicas em aumentar o tamanho da mitocôndria, que é responsável por metabolizar todos os nossos substratos, carboidrato, proteína, gordura em energia, e favorecer com que nós venhamos a perder gordura. Mas uma pequena observação, dentro do fisiculturismo, no caso do bodybuilder profissional, que faz inclusive a utilização de esteroides anabolizantes, esse medicamento faz com que dificilmente ele venha ter uma perda de massa muscular significativa fazendo o treino em jejum. Então são seres, atletas, adaptados à atividade física mediante ao uso de medicamentos que mesmo sobre a prática da atividade física em jejum não venham a ter riscos ou podem até perder massa muscular, mas numa quantidade muito pequena. Certo. E por que eu já fiz esse gancho? Porque a maioria das pessoas, até então pelo menos chegam no meu consultório, colocam que querem fazer a prática do aeróbico em jejum, sendo que não são atletas, não são adaptados a fazer uma atividade física de uma forma constante e não podem estar utilizando tais medicamentos que poderiam favorecer a não perda de massa magra. Não sabe nem como estão os seus hormônios, né? E aí não sabe como é que está toda a parte metabólica, porque às vezes não faz acompanhamento profissional e não tem acompanhamento bioquímico de exames de sangue. Então, só voltando para terminar de contextualizar o jejum, então na literatura, o que hoje se lê, na verdade, na comunidade científica, é que essa prática de ficar entre 16 horas e 24 horas em jejum serve para poder ajudar na redução da insulina, diminuir os riscos do paciente entrar num quadro de pré-diabetes, e o jejum por si só, independente de ter atividade física ou não, vai fazer a mesma adaptação metabólica, que é aumentar o tamanho da mitocôndria para poder fazer com que o corpo passe a utilizar a gordura como fonte de energia, que é justamente forçar o corpo a produzir corpos cetônicos, que é basicamente a molécula final da metabolização da gordura. É isso que nós utilizamos como fonte de energia: músculo, cérebro e coração. Então, forçar o corpo a produzir corpos cetônicos, ou seja, significa metabolizar a gordura, para fornecer energia para o nosso organismo sem ficar dependendo de carboidrato. E por uma consequência de toda essa adaptação, reduzir os níveis de insulina para poder tirar o indivíduo do quadro de pré-diabetes. Mas não só isso. Devido a essa prática de jejum, também existe a liberação de outros hormônios que podem favorecer a redução do apetite, podem inclusive ajudar a aumentar a saciedade ao longo do dia, inclusive hormônios que são produzidos através da utilização inclusive de medicações bem convencionais hoje já na prática clínica da maioria, digamos da medicina como um todo, como Victoza e entre outros. Temos o aumento do GLP-1 a nível intestinal. O GLP-1 é justamente um hormônio que é orexígeno, ou melhor, anorexígeno, que diminui o apetite, que faz controle de apetite e que ajuda, de certa maneira, dar uma modulada na insulina, reduzindo esse hormônio para evitar continuar um quadro de fome, um quadro de pré-diabetes e o ganho de gordura na região abdominal. Contextualizado o jejum intermitente de forma científica, na prática clínica, agora já falando um pouco da minha experiência, o jejum não necessariamente ele precisa ser de 16 horas ou 24 horas para realmente termos uma efetividade na prática de perda de gordura. O meu exemplo, quando eu era obeso, quando eu tinha por volta dos meus 14, 15 anos, parecia uma bolinha de ping-pong, e eu fiz o jejum intermitente. Só que eu parava de comer às 18 horas da noite e voltava a comer às 7 horas da manhã do dia seguinte. Então eram 13 horas de jejum. Isso, juntamente com o controle alimentar, de não comer carboidrato de maneira excessiva ao longo do dia. E uma atividade física intensa, para mim, no tempo. Não era um atleta e não tinha tanta adaptação à atividade, mas eu sempre fazia atividade física no meu limite, sempre respeitando condições de carga, condição cardiorrespiratória. Num prazo de 4 meses e meio, houve uma redução de 32 quilos, para ser exatos.
Então, será que se eu tivesse feito um jejum de 16 horas poderia ter sido mais efetivo? Será que 13 horas já foi o efetivo para mim? E vale daqui a pouco a Renata falar um pouco da experiência dela, o Pedro também falar sobre de maneira científica o que seria também alguns pontos a mais sobre o jejum intermitente. E aí depois eu posso voltar a falar na prática um pouco melhor em relação a quem pode usar, quem não pode, sintomas de pessoas que se adaptam, que não se adaptam, o horário em que tem que ser feito o jejum, começando que horas, acabando que horas, e a refeição que deve ser startada no dia após o término do jejum. Isso tudo são detalhes que é muito importante ficar atentos para que não estrague o período que foi feito de jejum. Não é simplesmente fazer o jejum e pronto, começar a comer o que quiser. De bola. Chegar lá não adianta vou fazer e no dia seguinte sentar pratada no carboidrato, no arroz, no macarrão e achar que está muito para emagrecer. Tem que comer picanha com gordura, não é isso? Daí na Conta aí então um pouco da sua experiência aí, Renata. Como que começou E a minha experiência começou com vocês, o que você achou? Foram vocês que colocaram no meu estilo de vida. Não, acho que o principal mesmo foi o Pedro. Foi o Pedro. E assim, todo ser humano que senta nessa cadeira aqui na minha frente, né, e que me dá a honra de conversar com ele por um período de uma consulta, eu tento de todas as formas persuadi-lo, convencê-lo e convertê-lo a fazer o jejum intermitente, 100%. Eu acho que para quem, não estou falando que serve para todo mundo, e nem que todo mundo consegue fazer, mas para quem, você não tem altura para isso. o ar-condicionado é por falta. Mas para quem se adapta e consegue fazer, na minha opinião, não é estratégia melhor e mais saudável, pensando em longevidade, do que o jejum intermitente. Por isso que o pessoal me ouve falar de jejum o tempo todo, o dia inteiro, todo dia, no Instagram, ao vivo. E é uma experiência que eu vivo pessoalmente há 3 anos, estamos em junho, e 5 meses no dia 23 de junho. Pode falar, sua. Então, primeira vez que eu fiz a consulta com o Pedro, o doutor Pedro, ele falou, olha, Renatinha, vamos introduzir o tal do jejum na sua dieta. Aí, nesse momento, eu olhei bem pra cara dele e falei assim, cara, ele deve estar doido, eu vou perder massa muscular. Foi a primeira questão que eu mencionei com você, não foi a questão da minha massa muscular. Mas, junto com o Omar, a gente entrou num acordo, nós fizemos uma dieta, e a primeira questão que eu peguei mesmo foi aquela, vou passar mal? Vou sentir fraqueza? Vou ficar tonta? Que eu acho que é o que vocês sempre mencionam. Não vou fazer um jejum porque eu vou sentir uma fraqueza, vou ter dor de cabeça, não consigo ficar sem comer. É a primeira questão que vocês sempre abordam para mim, com certeza para vocês também, não é verdade? Sim. Então é a questão da dor de cabeça, tontura, mal-estar. E eu digo para vocês que a primeira vez, realmente, eu senti o corpo um pouco resistente. Eu senti esses fatores de dor de cabeça e mal-estar. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia o meu corpo já começou a se adaptar. E uma coisa que o Omar falou que, assim, pra mim hoje, a pura verdade, eu tenho certeza que alguns de vocês também já perceberam, é o controle do apetite. Que foi toda essa questão. E eu como muito, todo mundo sabe, vocês sabem que eu como muito. Grandes quantidades abusivas, excessivas. Mas eu igual Homem das Cavernas. E foi aquela questão, eu comecei a ter esse controle da alimentação. Então eu fico naquele período do jejum, hoje em dia em torno de 16, 18 horas. E eu tenho um controle alimentar após o jejum, eu não sinto aquela fome excessiva. Então eu senti isso. Em relação ao treino, eu falava pro Pedro, não, eu não consigo treinar em jejum. E ele falou, você já tentou? E a gente tem mania de falar que não consegue, sendo que nunca tentou, certo? E eu falei, não, vou começar devagar, vou fazer um treino de membros superiores com não tanta intensidade, sobrecarga, em forma de circuito. E fui pro treino de membros superiores, treinei, me senti muito bem, me senti com disposição e vi que foi válido. E quando eu vi o Dr. Pedro fazendo treinos de corrida, luta, também em jejum, eu falei, mas por que eu não posso fazer um treino de membros inferiores em alta intensidade? E fui e fiz. Confesso que eu passei mal, tá, gente? Lógico, no primeiro... Não, foi a minha primeira experiência. Passei mal não assim, o que vocês tanto mencionam de... tive dor de cabeça, enjoo, desmaio. Não, tem nada disso. Não tive a mesma intensidade e força de um treino convencional. Ao passar do tempo, com certeza foi se adaptando, fui me adaptando. E hoje eu digo pra vocês,
está sendo para mim a melhor experiência na questão de perda de gordura e ganho de massa muscular. Tanto na hora que eu realizo ali o meu jejum, e após o jejum, o Omar vem e faz a introdução alimentar, né, Omar? De acordo para que eu não perca o quê? Minha massa muscular. Perfeito. Com o acompanhamento do Dr. Pedro. E depois eu vou perguntar para eles algumas coisas que vocês me passaram aí no Instagram para tirar a dúvida de vocês. O pessoal fala muito que... Como é que é? Uou. É o né? O pessoal acha, né, fala muito que jejum é a dieta da moda, né? Tá na moda fazer jejum intermitente, né? Jejum é uma estratégia medicinal milenar, né? Hipócrates, o pai da medicina, já usava o jejum para tratamento de doenças que ele nem sabia do que se tratava. A pessoa estava com febre, prostrada, né? Provavelmente um processo infeccioso, ele mandava a pessoa parar de se alimentar, fazer um jejum para acelerar o processo de recuperação. Não tratava a febre e botava a pessoa em jejum, certo? Porque a febre é um mecanismo de defesa que a gente morre de medo, né? Sai desesperado para baixar todo o custo, sendo que é um mecanismo de defesa do corpo. E o jejum, que também estimula o nosso sistema imunológico, né? Nossas células de defesa, elas ficam mais ativas quando a gente está em jejum. E aí vocês, é só raciocinar um pouco aí. Imagina aí, quando a gente está gripado, a gente aumenta a fome ou perde a fome? Seu corpo pede por mais comida ou ele pede por menos comida? Você está lá com dengue, você sai querendo ir pra churrascaria comer o mundo ou fica quietinho na cama, se não chegar comida, você passa o dia inteiro sem comer, sem se alimentar? Pergunta pra mim? Para os meus seguidores. Pois é. Tasmania sente fome, né? Mas pessoas vão ficar sem apetite. A gente perde o apetite quando está passando por um processo de doença qualquer que seja, né? Geralmente, a maioria das vezes, o apetite é reduzido. E isso é uma estratégia do corpo, né? O corpo, né, papai do céu, mais inteligente que a gente sempre. E é uma estratégia mesmo, perder a fome para você se recuperar mais fácil daquele processo infeccioso. O cachorrinho, tá doente, ele para de comer. Ele não sente fome. É uma das coisas que o veterinário pergunta lá. Ele tá comendo? Não, tá doente. Tá doente e não tá comendo justamente para deixar de ficar doente. O corpo se regula melhor quando tá em jejum. O sistema imunológico também. Até porque quando você se alimenta de hora em hora e bota ali a comida o tempo todo e bota o trato gastrointestinal para funcionar, isso gasta uma energia desgramada, né? O trato gastrointestinal é gigantesco. O estômago, o intestino. Até esse negócio de ser metabolizado e sair lá embaixo, pela válvula de escape, o gasto energético é gigantesco. Gente jantando agora. Isso sobra, não, estão vendo a live. E sobra, estão em jejum, inclusive. E sobra mais energia para o corpo desempenhar outros processos, incluindo o reparo imunológico, certo? Existem estudos mostrando a eficácia do jejum intermitente datados de 1917, né? Então, assim, é coisa muito antiga, científica, e a prática é milenar, certo? Então não tem nada de moda, não, moda não. Então, eu, pessoalmente, em mim, já faço jejum intermitente há quase 3 anos e 5 meses, né? Faz esse mês, 3 anos e 5 meses de jejum. E só comecei a divulgar e orientar, indicar e mandar ir no nutricionista que aceite, que seja adepto, depois de ter testado em mim e visto na prática como que esse negócio funciona. É isso aí. Prêmio Nobel de Medicina, dezembro de 2016, né, foi para um pesquisador japonês, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, que foi sobre autofagia, né, que é um processo de reciclagem do nosso corpo, né, o nosso próprio corpo se alimenta daquilo que não está funcionando, não está adequado, com funcionamento adequado, né? Por exemplo, uma proteína disfuncionante ali, uma célula do sistema imunológico que não está funcionando, um neurônio ali, uma parte do sistema nervoso central, o corpo uma organela, uma estrutura celular que não está funcionando, o corpo consegue pegar essa estrutura, se alimentar dela, né? Digerir e utilizar essa matéria-prima para fazer uma célula que esteja funcionando, uma proteína que esteja funcionando, uma célula do sistema imunológico que esteja funcionando. Então ele mostrou que o jejum, quando a pessoa fica num período maior sem se alimentar, ele estimula, tanto o exercício quanto o jejum estimulam o processo de autofagia, né? Então você acaba prevenindo algumas doenças como câncer, doenças neurodegenerativas e degenerativas no geral, Parkinson, Alzheimer, ou diabetes mellitus tipo 2, por estimular a autofagia quando se encontra em jejum prolongado, né? Um período um pouco maior sem se alimentar. Então, assim, são duas coisas que o pessoal fala, a dieta de emagrecimento não, a dieta de
é uma estratégia de saúde, né, a longo prazo, prevenção de doenças. A dieta da moda não é da moda, o negócio é milenar, é uma prática que não deveria ter sido esquecida pelos livros de medicina. Mas, doutor, lembrando aqui que muitas pessoas utilizam o jejum como uma válvula de escape ali alimentar também, não é? Certo. Então, eu encontro casos de algumas alunas que fazem o jejum 16, 18 horas para quê? Para poder comer depois. Mas é verdade. Então, aí a pessoa está praticamente se enganando. E a gente descobre isso porque você vê como está a alimentação dela pós-jejum, mas ela fala, não, o meu jejum está tranquilo. Né? Então, eu deixo aí o alerta, né, Sim. Doctor, que não adianta só se preocupar com o seu jejum. Período de tempo sem se alimentar, mas o que se alimentar antes e depois desse jejum. É a famosa frase, mas eu fiquei 18 horas sem comer. Né? E aí vai no McDonald's. Aí vai na... Ó, isso é um grande problema, pensando a nível metabólico, por qual quesito? Se você faz uma alimentação muito rica em carboidrato antes de startar o jejum, digamos assim, você possivelmente vai ter um pico de produção de insulina, que é o hormônio que é liberado mediante o consumo do carboidrato, para poder armazená-lo. Só que esse pico ele pode ser muito alto devido à grande quantidade de açúcar que foi ingerido. Carboidrato é igual a açúcar. Gerando uma alta liberação de insulina, eu tenho, digamos que um hiperarmazenamento. Essa insulina ela vai pegar o que você está comendo e vai tentar armazenar no músculo ou no fígado como fonte de energia. Se já tiver tudo cheio, o corpo vai fazer com que esse açúcar se transforma em gordura, que a gente chama de liponeogênese, e vai acabar sendo depositado no tecido adiposo. Por isso que na prática clínica da nutrição a gente pede para que seja evitado consumir carboidrato simples, porque é justamente o que ele faz, libera muita insulina e aí acaba fazendo esse efeito adipogênico. Se você faz um consumo alto de carboidrato, você vai liberar muita insulina, logo você vai pegar basicamente toda essa energia, vai convertê-la em gordura e vai ser armazenado, e você vai simplesmente entrar depois num jejum de 18 horas. O que o corpo vai falar? Bem, minha energia circulante foi basicamente toda armazenada em gordura devido à refeição que eu fiz na noite anterior, e vou começar a produzir açúcar através do meu músculo. Você começa a entrar em catabolismo para poder tentar remediar aquele açúcar que foi roubado da corrente sanguínea pelo pico da insulina produzida na refeição anterior, inclusive para poder alimentar o cérebro. E você começa a fazer o tiro sair pela culatra. Por quê? A ideia do jejum intermitente é fazer com que o corpo busque uma adaptação a utilizar a gordura como fonte de energia e não músculo. E aí você, ao invés de estar ajudando o corpo a procurar mecanismos de adaptação para metabolizar a gordura que você tem armazenado, você fez acabar armazenando mais por conta dessa refeição errada e ainda perdeu massa muscular. Então, e aí passa o jejum, o que você pensa? Bem, hora de comer de novo. Entra com uma quantidade excessiva, principalmente de carboidrato, e vai fazer o mesmo efeito basicamente que você fez na refeição anterior antes de começar o jejum. Vai liberar insulina demais, vai pegar esse carboidrato, vai armazenar sob forma de gordura por conta dessa resposta que é fisiológica e pode continuar a perda de massa muscular. Some na balança, começa a notar que a balança está diminuindo. Opa, a prática está dando certo, mas na hora que entra para fazer a composição corporal, começa a observar que se está perdendo massa magra e não gordura. Então isso realmente é muito interessante, porque para quem usa o jejum como válvula de escape para poder achar que está até na condição de poder comer mais, pode esquecer. Sobe. E esse não tá na live. Outra questão que as pessoas perguntam muito, questionam, é a quantidade e o que comer após o jejum, principalmente assim, no horário do almoço. Só vou fazer um parênteses aqui. Termina a pergunta, porque vai ter a ver com a pergunta. Termina a pergunta. Tá. Parênteses da questão do carboidrato antes do jejum. Quanto mais carboidrato você tiver antes do seu jejum, e quanto mais simples for, lógico, esse carboidrato, mais difícil vai ser para você continuar em jejum, para você fazer o seu jejum com essa insulina alta aí, meu amigo, para segurar a fome, é muito difícil. Você tem que aumentar o aporte de gordura e proteína antes do jejum, que é o que vai te dar saciedade e energia para sobreviver esse jejum. Não dá para comer um pãozinho francês aqui, vou ficar 18 horas sem jejum, vai ficar 3 horas, tá desmaiando no chão. Então tem essa questão também do efeito ser pior, mas você vai ter mais dificuldade, talvez não consiga fazer o jejum se essa quantidade de carboidrato for excessiva, principalmente se não vier associada a gordura e proteína. Isso é
Isso é verdade, porque quando você entra no estado de catabolismo, que é a perda de massa magra, você começa a ter fome, começa a suar frio, começa a ficar letárgico, começa a ter as famosas purpurinas na visão, que é quase uma síncope, que é aquela vontade de desmaiar, aquela tontura, e realmente você vai acabar quebrando o jejum. E aí, na quebra do jejum, a resposta é comer o quê? Em grande quantidade, para poder tentar parar de sentir os sintomas. Aí você entra num vício. Produz, cai, você não consegue corrigir, e aí piorou tudo. E aí, em relação a isso que você perguntou... Eu te interrompi a pergunta aí. Não, foi a questão do que comer pós-jejum, que sempre cai provavelmente no horário do almoço, né? Isso. Bem, isso vai depender muito da condição do porte físico, composição corporal e o nível de atividade física que faz. Por que normalmente eu falo desses pontos? Eu posso comer carboidrato depois de encerrar o jejum? Pode. Só que qual a quantidade? Essa quantidade... Qual o objetivo que você tem também? Primeira coisa, né? O objetivo é perder gordura, é ganhar massa magra, é nessa primeira refeição após o jejum tentar recuperar o máximo possível das minhas reservas energéticas para que eu tenha performance no treino que eu vá realizar depois desse período. Por exemplo, eu pego o Pedro, você tem quantos quilos? 75. Qual o percentual de gordura? O último estava 6,9. Por que está rindo? Não precisa. Porque não está mais. Porque não está mais. Eu retirei uma substância do meu tratamento e com certeza a Ox acabou. Pronto, resumindo isso. O percentual está maior. Eu não sei, eu não subi na minha prática clínica. Eu tenho o Pedro, 6% de gordura sobre quase 80 quilos. Então, basicamente, o tecido predominante é de massa magra. E se ele chega para mim e fala, eu tenho um treino 3 horas da tarde e o meu treino envolve carga, um treino tensional, é obrigatoriamente que entre com carboidrato nessa refeição do almoço e na refeição pré-treino, para poder formar glicogênio, que é a forma de energia que nós temos em disposição no nosso músculo para a prática da atividade, para que ele tenha performance. Volto a falar, Pedro, muita massa magra, precisa ter performance para poder ter um bom treino e para poder ter um bom gasto calórico, reintrodução de carboidrato na refeição pós-jejum ou quebra de jejum. Se o seu intuito é perda de gordura, emagrecimento, criar déficit de caloria, a primeira refeição eu não entraria com carboidrato e entraria com uma quantidade de proteína de média a elevada. E isso nós fazemos o cálculo da quantidade de grama de proteína por quilo de peso. E por que eu faria isso? O corpo normalmente ele gasta mais energia para digerir a proteína do que ela nos oferece. 1 grama de proteína nos oferece 4 calorias, enquanto o corpo pode vir gastar entre 6 e 7 calorias para poder digerir esse mesmo grama de proteína. Então, se você está no jejum, o corpo já está tendo que se virar em metabolizar gordura para poder produzir energia, e você vem numa refeição de quebra de jejum e oferece para ele uma quantidade de proteína que seja considerável, você vai continuar a colocar a máquina para poder trabalhar, para poder perder gordura, para poder metabolizar aquilo que está entrando. Até porque a energia vinda de proteína, o corpo ele não é programado para poder ficar utilizando a proteína como fonte de energia. Ela tem inúmeros papéis no corpo, biológicos, fisiológicos, metabólicos, seja o que for, para poder fazer, inclusive recuperar músculo e recuperar a lesão do músculo feito pela atividade física. Logo, se eu oferecer essa quantidade considerável de proteína, vou ter que continuar utilizando gordura como fonte de energia para digerir a proteína que eu estou ingerindo, para que ela faça os papéis que ela tem que fazer. Então isso depende muito do objetivo. Se o indivíduo for muito cetoadaptado, quando nós falamos isso, cetoadaptado, é a condição do indivíduo utilizar a gordura como fonte de energia. Isso em alguns exames de sangue nós conseguimos ter um parâmetro para poder realmente saber se está tendo produção de corpos cetônicos. O segundo ponto a analisar são os sintomas subclínicos. No jejum estou super bem, tenho disposição, não fico sonolento, não fico tonto, minha cabeça trabalha até melhor em jejum do que se eu estivesse alimentado, tenho muito mais disposição para fazer as coisas, meu foco, minha cognição, minha velocidade de raciocínio, meu aprendizado, a minha memória, a minha atenção, ela é muito maior no jejum quando come. Tudo bem que isso pode estar relacionado com um processo fisiológico, entre comer e ficar em jejum, mas a pessoa que realmente se destaca com esses tipos de sintomas
possivelmente é uma pessoa cetoadaptada, uma pessoa que está conseguindo utilizar os corpos cetônicos, que são metabolizados pela gordura, pelas estruturas principais do corpo. Logo, talvez para essa pessoa também não colocaria carboidrato na primeira refeição. Agora, se o intuito é ganhar massa magra, inclusive, que foi um trabalho que nós estamos fazendo com a Renata, que era pensar, e aí, fazer jejum intermitente com a Renata, ela vai fazer ganho de massa muscular ou não? E, com medo, né? E nós ficamos realmente com medo e falamos, a gente vai ter que tentar. Porque tem muitas pessoas que falam assim, fazer jejum não ganha massa magra. Se nós abordarmos o teórico, a literatura, a ciência, basicamente não vamos achar nada que realmente fale. Fez jejum, não ganha massa magra. Mas um comportamento bioquímico, cada um tem um seu. Então não tem como teorizar aquilo ali, pegar aquilo ali, colocar na prática e falar que não vai dar certo. Eu falei, Renato, vamos ver de qual é. Mas a partir do momento que o jejum for quebrado, você vai comer. E não é pouco não. Então é como se eu pegasse uma dieta no qual a Renata tivesse que comer 3.000 calorias para ganhar massa magra. E ao invés de distribuir em 6 refeições, eu distribuí em 4 refeições. A partir do momento que ela quebra o jejum, ela realiza 4 refeições até entrar em jejum novamente. E aí, de fato, analisar como é que ela vai responder. Essa foi uma pergunta até de um seguidor. De um seguidor? Uma pessoa que quer ganhar massa muscular, como que ele iria se alimentar no pós-jejum, tendo que comer mais do que 4.000 calorias por dia? Possivelmente, pode ser um tipo de metodologia que infelizmente não vem a calhar, por um motivo. Se ele tem que comer 4.000 calorias, logo eu teria que, basicamente, pensando de uma linha de raciocínio bem lógica, teria que colocar 1.000 calorias por refeição para ele, na qual eu distribuísse essas 4.000 calorias. Mas aí tem uma grande questão. Como é que o metabolismo, como é que o corpo dele vai se comportar em comer 1.000 calorias de uma vez? Segundo ponto, dessas 1.000 calorias, o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura? Se for uma refeição extremamente, por exemplo, tem que comer 1.000 calorias já na primeira refeição porque eu vou treinar logo em seguida. Provavelmente eu utilizaria 1.000 calorias, sendo 60% dessa refeição composta por carboidrato. O restante eu dividiria entre os outros nutrientes. Não, vou treinar só à noite. As 2 primeiras refeições basicamente é a base de proteína e gordura, mas com a presença sim de carboidrato, e deixaria para utilizar a quantidade maior de carboidrato nas últimas 2 refeições. Pode ser que ainda assim, fazendo todo esse manejo, essa cautela toda, o paciente, ao se deparar com uma refeição muito rica em carboidrato, e eu vou usar eu como referência, não daria certo nunca essa metodologia comigo, porque eu sou eu tenho uma resposta hiperinsulinêmica ao comer carboidrato. Eu produzo muita insulina ao comer carboidrato. E possivelmente, se eu colocasse 1.000 calorias, sendo 600 através de carboidrato, isso me daria quase 150 gramas de carboidrato. Transformando isso em arroz, para vocês terem uma ideia, seria algo em torno de 250 a 300 gramas de arroz cozido no prato. Pode ter certeza, era eu comer isso daí, 40 minutos depois está morrendo de sono e não dá outra. E vai parar no bucho, não tem jeito. Até porque eu consigo fazer treinos de alta intensidade só à base de aminoácidos, só à base de L-carnitina, às vezes suplementação à base de gordura, e eu consigo treinar com carga, inclusive. E Omar, isso são questões que quebram o jejum? Perguntam, por exemplo, L-carnitina, aminoácido, MCT, são suplementos que quebram o jejum? Todos esses suplementos que oferecem caloria, de cara, vão quebrar o jejum, com exceção de um, particularmente falando. Não há um consenso na literatura, inclusive há poucos estudos a respeito disso, que é a suplementação de glutamina. A glutamina é um aminoácido e ela vai fornecer caloria. Só que pensando, agora bioquimicamente falando, quando essa glutamina chega no intestino, o intestino come essa glutamina como fonte de energia. Ela não atravessa como um alimento para poder ir para a corrente sanguínea, para poder ser utilizada como alimento pelo corpo. Eu acho muito difícil isso acontecer. Inclusive, é bem colocado nos estudos que, ao ingerir 5 gramas de glutamina, essa glutamina chega no intestino e ele come como energia toda essa quantidade. Então, como é que eu vou falar para o meu corpo que está subindo energia? Até porque aminoácido, ainda mais sendo a glutamina, que ela não tem característica de estimular a produção de insulina,
o aminoácido em si, quase que fisiologicamente falando, não depende de insulina para poder fazer o seu processo metabólico, como que eu vou quebrar o meu jejum utilizando ele? A L-carnitina, eu ainda tenho minhas dúvidas, mas no ponto de vista, pensando no critério bioquímico, eu também acho que ela não viesse a quebrar o jejum, até porque ela vai ter uma ação muito conjunta dentro da célula para poder desempenhar inúmeras funções metabólicas e não de fornecimento de energia. E na verdade ela é um cofator que faz parte do metabolismo dos lipídios. Agora, BCAAs quebra na certa, não tem para onde fugir. A leucina, que é quem faz parte dos BCAAs, faz liberação de insulina e não tem para onde fugir. O whey protein também. As pessoas acham que o whey protein não. O whey protein quebra jejum na hora, não tem para onde fugir. Até porque dentro do whey protein nós temos basicamente entre 4 a 5 gramas de BCAAs e dentre os BCAAs está ali a leucina que estimula a produção de insulina. Não tem para onde fugir. Show de bola. Creatina também não quebra, pode utilizar. Creatina, arginina, glicina, histidina, bem possível. Pensando aqui, eu tô faltando um BCA de treinar, hein? Que BCA que você toma? Aí, Atlética, Amino. Da Atlética. Amino HD. No caso da Renata, principalmente porque ela é uma... Mas o meu foco não é o emagrecimento. Isso que eu ia falar agora. Ela Vamos pensar nisso. A dieta que é feita, a suplementação, tudo que usa é como se fosse um atleta. Se ela tem um jejum a fazer como protocolo, e o jejum dela é acabar antes do treino, antes de começar o treino, começa a usar todas as estratégias possíveis para poder evitar com que ela perca a massa magra, mas tente ainda aproveitar o estado fisiológico que foi modificado através do jejum. Então, pode ser que entre aminoácidos, pode ser que entre carboidrato, pode ser que entre outros aminoácidos, como a L-carnitina, como creatina, para poder tentar favorecer, de certa maneira, algum trabalho melhor muscular dela durante a atividade, para que a performance não caia tanta e que ela consiga fazer um bom treino a ponto de que a massa muscular, após o término da atividade física dela, necessite de proteína e de carboidrato. Então nós temos que aproveitar a metodologia do jejum e as adaptações feitas no corpo dela para que ela faça um treino e continue se apropriando de todos os benefícios gerados pelo jejum, mas já com estratégias para evitar a perda de massa muscular, gerando performance no treino, para que depois do treino, principalmente a oferta de carboidrato que vai ser realizada, possa ser direcionada para o músculo e não para poder fazer outra coisa ou até mesmo virar gordurinha. Então, para vocês já começarem a entender como que é a complexidade das estratégias a serem utilizadas, principalmente por um indivíduo que é treinado. O indivíduo não treinado tem outras metodologias, o indivíduo que quer performance, o indivíduo que quer ganhar massa magra, que quer perder gordura, tudo isso tem que ser bem pensado e planejado. E principalmente a vantagem que nós três temos, entendemos bastante de fisiologia e de bioquímica, a Rê, ela é educadora física, o Pedro, ele é médico, trabalha dentro de toda essa área da fisiologia hormonal do corpo, etc. Então a gente consegue bater cabeça e alinhar essas condutas, e principalmente não só porque está entre nós três, mas os nossos pacientes a gente bate figurinha, vai bater telefone para poder conversar a respeito dessas possibilidades. O Pedro muitas das vezes fala para o meu paciente, vai para uma e fala que vai fazer jejum. Aí eu falto matar e quebrar a cabeça dele, porque o paciente já chega no consultório falando, eu tentei fazer jejum de 18 horas. Eu falei, meu Deus do céu, você já fez jejum na vida? Nunca fiz jejum na vida. Como é que você está fazendo 18 horas? É porque o doutor Pedro falou que tem que ser 18 horas. 18. Filipão, obrigado, meu amigo. Felipe Marangon. Depois você, Filipão. Gente boa. Depois você podia dar um exemplo da Laura, que é sua paciente também. Nossa paciente. Que abandonou praticamente, né? A insulina. Usa a insulina Essa com daí o jejum. Ela ainda assiste a gente, certeza, hein? Isso. Essa daí realmente foi um caso clínico extremamente interessante, porque a primeira coisa que se pensa em relação ao paciente diabético, não pode ficar em jejum. Realmente não pode, utilizando a porcariada da quantidade de insulina que se usa via orientação totalmente desordenada. Eu nunca vi um paciente diabético usar tanta insulina quanto, não sei se é aqui só no Brasil ou em outro lugar. É uma quantidade muito grande, então é um paciente que fica entrando em quadro hipoglicêmico por conta da reação. A Andresa está dizendo que tu não deixa ela fazer 18 horas de jejum. Não deixa não. Pode fazer. Escuta esse cara não. Não escuta esse cara não. Comum, nossa. E aí Lascou. fica o paciente tendo um quadro de hipoglicemia por conta da quantidade de insulina a ser utilizada, hipoglicemia reativa que nós utilizamos,
que é o mesmo quadro que poderia levar o paciente à hipoglicemia se ele comer muito carboidrato antes do jejum, que libera muita insulina. É quase que o que acontece com o paciente diabético. Primeira coisa que foi feita, readequamos a quantidade de insulina que a Laurinha estava usando, principalmente a de ação rápida antes das refeições, e fizemos um plano alimentar low carb, inicialmente falando. Reduzir o carboidrato para reduzir o uso de insulina e fazer com que o corpo dela viesse a começar a se adaptar a utilizar a gordura como fonte de energia. Não se usa a gordura como fonte de energia mediante ao quadro de hiperinsulinemia, de alta liberação de insulina. Isso não existe. É depositar gordura, é formar gordura. Perfeito. Isso é um conceito bioquímico básico. Então, low carb, diminuir o uso da insulina, e a Laurinha, graças a Deus... E treinamento resistido. É o melhor exercício para o diabetes, tá? Quem é diabético tem que malhar, pegar peso. Correr, pular, cangu, nadar, musculação. Adianta fazer atividade, mas a musculação ela tem algo em específico, porque ela melhora a sensibilidade da insulina aos tecidos no corpo. Na verdade, você bota glicose dentro da célula sem insulina quando faz treino resistido. Você transloca o glúteo para célula sem insulina. Você pode estar zerado de insulina, você consegue botar glicose dentro da célula só com musculação. Aí sim, moleque. Aí sim. A sorte da Laurinha é que ela tem um metabolismo cetoadaptado. Ela conseguiu se adaptar à utilização de gordura como fonte de energia para fazer musculação em suas atividades. E isso fez com que não houvesse também necessidade de utilizar carboidratos no plano dela, e logo ela vai ter que reduzir muito a quantidade de insulina a ser utilizada. Então ela entrou em homeostase, e isso é claro, não foi algo assim do dia para a noite. Foi verificando os exames bioquímicos e olhando o comportamento bioquímico do metabolismo de glicose, hemoglobina glicada. E ela controla a glicemia. Muito pautado. Todo mês tá com a cada 3 meses com o Dr. Pedro. Não foi sensacional. Treina 3 vezes por semana. Pesado. E não foi nem sensacionalismo. Inclusive a gente ficou assim tão espantado com essa resposta que, poxa, um paciente que é diabético, que depende do uso da insulina, está condenado aquilo, né? Ter que usar esse tanto de coisa. Reduzida a quase zero a utilização da mesma. A gente não pode falar que ela pode usar porque não parou de jeito nenhum, tá? Não é isso. E inclusive, assim, nós elogiamos, fizemos alguns reposts dela, mas nós não fizemos sensacionalismo, porque primeiro a gente não gosta de fazer isso com o paciente, até por ser ético, e segundo, infelizmente tem outros profissionais que começaram a condenar, a falar, bababá. Infelizmente são pessoas que não entendem de bioquímica, de fisiologia, e aí começam a ficar dando pitaco. E é um paciente hoje extremamente estabilizado. Laurinha vem de uma perda de gordura e ganho de massa magra. A evolução que ela foi tendo, eu não acreditei no ganho de massa magra dela. Não, e o bom não é isso não, cara. 56 anos. 56 anos de idade, né? Ninguém dá. 56. Poxa. E o mais interessante, você pergunta pra ela como é que ela tá, eu tô mais disposta, tô mais feliz, tô indo pra festa de novo que não ia, e não sei o quê, e treinando pesado, se sente bem, né? Na verdade, a qualidade de vida... se sente melhor agora no treino em jejum. É mais saudável, se sente melhor, e isso não tem preço, né? Então, um paciente que foi adaptado qualidade de vida mesmo a isso, e hoje o jejum faz parte do cotidiano dela, e é muito importante entender sobre cetose, quadro de cetose e um quadro de cetoacidose, que é diferente e que inclusive é acometido pelo diabético e que pode levar riscos à saúde. Existe diferença entre isso e que muitos profissionais não conseguem fazer essa análise de diferença, cetoacidose e você entrar num estado de cetose, tá? Então foi realmente um caso muito interessante da presença do jejum, que fez melhorar a resistência à insulina, que fez ela treinar melhor, fez musculação, ganhou muita massa magra. Cada avaliação que ela fazia, ela ganhava massa magra. Se eu não me engano, ela tinha uma hemoglobina glicada, que é um dos padrões do qual nós mais monitoramos dentro do paciente diabético. Ela tinha uma hemoglobina glicada, chegou a ter hemoglobina glicada, se eu não me engano, de 9, e o último exame que nós havíamos avaliado tinha caído para 6, quase já beirando a casa dos 5, que é um padrão de normalidade para quem não é diabético. Então realmente foi uma estabilização metabólica muito top, muito 10. Café não quebra o jejum, se tiver sem açúcar, chá, água, o pessoal está perguntando aí, água, café, chá, os chás naturais sem açúcar, é isso, né? O que mais? É top mesmo. Água com gás. Outra dúvida.
Não quebra. Vai. Você até me explicou, mas pode explicar pro pessoal. Lion. A pessoa treina às 18 horas e 18 quer horas. treinar em jejum. Certo. E aí? É só não comer e ir pra academia. Não, meu amigo. Existe diferença entre jejum intermitente e treinar em jejum. Eu posso não fazer jejum intermitente e treinar em jejum. Não, Tá só me tirando hoje. deixa eu explicar. Por Por favor, exemplo, né? a pessoa treina em jejum. Por favor. Acho que é interessante. Você fazer isso. A pessoa. Stevia não quebra o jejum. Mas é ruim pra caramba, quebra a língua no meio. Se a pessoa treina, treina às 18 horas, quer treinar em jejum, então ela almoçou, ela está na janela alimentar dela ali, teoricamente, ela vai ir para a academia sem se alimentar, ela vai treinar sem fazer uma refeição pré-treino, certo? Ela vai treinar em jejum, ela já comeu no almoço meio-dia, está indo treinar às 18 horas, ela está em jejum, não tem mais nada ali no estômago há muitas horas. Mas não necessariamente ela está treinando e fazendo jejum intermitente, porque se ela janta depois do treino lá, 19 horas, e toma café da manhã, ela não está fazendo jejum intermitente, mas está treinando em jejum, está treinando sem se alimentar. Você pode treinar, por exemplo, a pessoa vai 6 da manhã para academia e não come nada, e treina. Chega e come, tendo jantado, ela não está fazendo jejum intermitente, mas está treinando em jejum. Entendi. São coisas diferentes, treino em jejum e jejum intermitente. Você pode treinar em jejum e não fazer jejum intermitente. Você pode fazer jejum intermitente e não treinar em jejum, se treinar na janela alimentar, e pode fazer as Eu vou duas te fazer coisas. uma pergunta. O paciente parou de comer às 18 horas, vai treinar às 6 horas da manhã do dia seguinte. Deu 12. Então só vai chegar em casa às 7 horas, então 13. 13. E aí vai se alimentar em torno de meia Às hora 8 horas da depois manhã. ou 1 hora depois. Tá, Então jejum 14 horas de intermitente. jejum intermitente com treino em jejum. Perfeito. Pô! Dá pra fazer Tá as pensando três o quê? coisas. É isso aí. São Em relação, poucas diferenças, em relação tá? ao adoçante, o ato de falar assim, não quebrar o jejum. Eu só tenho uma dúvida. Inclusive, eu não cheguei a pesquisar, tá? Isso. Vai. Mas é uma tática que nós fazemos como efeito placebo. Um exemplo. Se você pegar uma água com adoçante, jogar na boca, ficar fazendo bocejo enquanto você está fazendo atividade física, existem receptores na língua que conseguem mandar uma mensagem para o seu sistema nervoso Que vai de vir que açúcar. está entrando açúcar. Logo o corpo pode começar a se preparar para poder receber esse açúcar e liberar insulina. Acontece de verdade, já tem muito estudo, inclusive desse ano, começando a colocar isso daí aí em jogo, sem comprovação científica. Certo. Minha experiência. Nossa, deixa eu te falar, nem te contei isso. Nossa. Que coisa estranha. Nossa, amigo. Vai. Tomar aminoácido pré-treino, Aham. e aí eu tô tomando sem sabor, sem adoçante, sem nada. Certo. Péssimo. Não. Horrível. Eu prefiro clara de ovo Ah, crua. Pasteurizado, né? Quando eu tava tomando o BCAA, que tinha adoçante pra caramba, tomava, sentia aquele docinho, chega e animava. Passava a questão de 20 minutos, começava a ficar da hora. Moleza. E a base de adoçante apenas e corante. Quando eu faço a utilização sem nada limpo, eu não sinto esse efeito. Então vamos lá. É o seguinte. Aí sim. Agora vai uma Tô lá, agora o bicho vai pegar. Se você pega um adoçante, pega um copo d'água e tá com adoçante, linea, Isso fala a sucralose. marca. Eu tô falando mal, então não é mexendo. Então, você pode botar a porcaria do linha lá, sucralose, que é cancerígeno, se for aquecido, gera 2 compostos tóxicos, é ruim para tirar e pro fígado. Se você consome a sucralose, que tem 100 vezes lá o poder de dulçor do açúcar num copo d'água, e toma essa porcaria, você está gerando sim um estímulo, né, cerebral de que está descendo carboidrato, e o pâncreas se prepara para secretar insulina. Só que chegou água e sucralose, né? Não tem aminoácido, não tem carboidrato, e o pâncreas não vai eliminar, não vai secretar insulina mediante um consumo de uma combinação dessa. Se você toma a Coca Zero, né, que é 0 caloria, que tem 1 milhão de adoçantes, o poder de dulçor também gigantesco, e o sanduichão do lado lá, você está mandando estímulo para o cérebro, o pâncreas se prepara, e na hora que chega o carboidrato, a resposta
é acima do que você teria caso não tivesse ingerido o adoçante. Então o seu pico de insulina é maior quando você consome o adoçante por causa dessa mensagem prévia do cérebro, opa, tá chegando açúcar, e realmente chega o carboidrato, e você vai ter pico de insulina. Se o pâncreas produzir insulina, fizer um pico de insulina só pelo fato de ter chegado o estímulo cerebral e chegar água lá, você vai ter hipoglicemia. Ninguém tem hipoglicemia consumindo o adoçante. Tomar água com adoçante que vou ter hipoglicemia. Não vai ter, porque realmente não há aumento de fato expressivo, significativo de insulina mediante o consumo do adoçante. Se eu uso stevia, se eu uso xilitol, se eu uso eritritol, que tem o poder de dulçor de 1 para 1 para o açúcar, às vezes até menos, o xilitol mesmo adoça muito menos que o açúcar, esse estímulo é muito menor. Então é por isso que aí entra algumas pessoas que dizem, com o eritritol não quebra o jejum, com o stevia não quebra o jejum. Não há um consenso, certo? Mas na minha opinião não atrapalharia tanto, até porque você vai consumir um café com esse negócio, uma água com limão e esse adoçante, e não vai ter comida, você vai ficar em jejum por um período maior. Então não acredito que isso quebre o jejum, vai trazer prejuízo, não vai dar hipoglicemia, porque você não vai produzir insulina se não chegar a comida aí. A grande merda mesmo do adoçante é você consumir ali aquela parada doce, opa, Coca Zero, tô de boa, e depois meter o sanduichão, o arrozão, o risoto, a massa. Aí a tapiocona, o cuscuzão. Aí o pico de insulina é gigantesco. Vai lá pra cima. Gororobas. Temos, acho que começamos a horas. Não, tem mais tempo, uns 10 minutinhos ainda. Eu sei, mas o pessoal já Perguntas? tira da loucura. São várias. Perguntas. Eu vou... Chimarrão. Vai, quebra não. Não. Vitamina C quebra? Não? Não. Vamos lá, que eu tô... Endocrinologista que fui disse que não é ideal eu fazer o jejum intermitente. Diz que não é essencial. Mas não se preocupe por quê. É difícil dizer por que ele falou isso, né? Eu não sei. Ixi, isso aqui tá... Tem que saber, Você vai responder aí? tem que saber o seu caso, por que ele falou isso. Doenças de base. Não dá pra dizer por que ele falou isso. Doctor, o jejum intermitente funciona para hipertrofia com o uso de ergogênicos somente em indivíduos que não fazem o uso. Consegue ter uma síntese proteica suficiente? Que bom. Tá. Se a pessoa tem deficiência hormonal, tem, por exemplo, uma produção baixa de testosterona, não repõe, com ou sem jejum, vai ser muito difícil ganhar massa muscular. Então o treino tem que ser muito bem feito, a dieta dele tem que ser muito bem feita para ele tentar ganhar massa muscular sem esse auxílio farmacológico ou medicamentoso. Tá? Com ou sem o jejum, lógico, sem jejum, sem hormônio, vai ser muito mais difícil. Mas é possível, tá? Na maioria das vezes a gente tem que associar as três coisas: a dieta, o que você precisar de suplemento e o treino resistido. Tá. Tem como salvar esse vídeo, gente? Tem, na hora que terminar, na hora que encerrar, dá a opção para salvar e fica 24 horas. Esse é top demais, live com profissionais que falam e não querem. Regina Silva, fiz bariátrica, posso fazer jejum? Pode, sem problemas nenhum. Esposa do Jackson 4. Igual o Jackson. Então, poderia, sem problemas nenhum. Pode fazer jejum, viu? Também tem vários pacientes bariátricos que fazem jejum. Pelo amor de Deus, a pessoa que vai treinar em jejum, ela pode tomar água? Pode, pelo amor de Deus. Você tem o menor risco de ficar oferecendo um dumping para ele. Mas, cuidado, se você já tem uma restrição alimentar em relação ao volume, tá? Principalmente de proteína, e se você não consegue atingir as quantidades energéticas e de nutrientes no tempo que você tem para comer e ainda faz jejum, pode correr o risco de você entrar numa desnutrição proteica, principalmente quando se trata do bariátrico. Então tem que analisar bastante. Pode fazer, mas tem que estar tudo bonitinho. Posso perguntar aqui para Pode. você? A Ana Paula. Gestante e o jejum? Excelente, maravilhoso. Se for bem orientado, bem conduzido, se tiver um nutricionista adepto e que entenda do assunto, seu obstetra, seu médico que te acompanha for a favor, é possível fazer, tá? Tem que fazer? Não. Mas o ser humano foi desenvolvido evolutivamente, adaptado para fazer jejum intermitente, estando grávido ou não. É possível fazer, lógico, tem que ter um cuidado a mais, jejuns mais curtos e talvez mais refeições na janela alimentar, mas totalmente possível e, na minha opinião, deveria ser feito. Tem como salvar o vídeo? Estão pedindo aqui. Na hora que encerrar dá para salvar. Dor de cabeça no jejum é comum, é muito comum. Tontura, dor de cabeça, ali na adaptação, às vezes isso acontece. Olha aqui, pergunta top. Vai. Nunca fiz jejum intermitente, treino de manhã e tenho doença autoimune, espondilite e não quero perder massa. Nunca fiz jejum.
treino pela manhã e tenho doença autoimune, espondilite. Não quero perder massa, posso fazer? Você deve. Jejum intermitente estimula o sistema imunológico. Exatamente. Tem que fazer. E aí, lógico, por trás disso aí, você tem que avaliar seus níveis aí de vitamina, de hormônio e tudo, mas deveria fazer sim, com certeza. Pode sim, Fernando. E uma estratégia muito legal para quem treina de manhã e quer fazer jejum intermitente seria possivelmente na última refeição do dia comer carboidrato. Que você aumenta a reserva de energia, você faz recolhimento de reserva energética para dentro do músculo. E quando você for treinar de manhã, você tem reserva de energia para gastar durante a atividade física. Então, o treino de manhã, mediante a prática... Taurina, quebra não. Pode favorecer em comer carboidrato. Minha mulher fica tremendo sem ficar 3 horas sem comer. Tem que se adaptar, né? Tem que aumentar a gordura, proteína, antes de prolongar esse tempo de jejum. Tem que ser progressivo. Você fazendo atividade física em jejum... Olha o limite de horas que deve se manter o jejum. Brunão, 72 horas, 3 dias. Como que foi suas refeições? O filho da Sandra Venuto faz jejum. Ele tem, se eu não me engano, Sandra, 7 ou 13 anos. É um menino das cavernas, perfeito. Pode ser Nosso, como eu falei, foi moldado a fazer jejum intermitente evolutivamente por 4,5 milhões de anos. Criança, recém-nascido, idoso, gestante. Então, assim, é uma estratégia também possível para crianças. E, mais uma vez, com orientação, com acompanhamento, tá? Não é sempre parar de comer, mas crianças podem fazer jejum intermitente também. Física em jejum, né? Lucas, um salve, Lucas. Como lidar com o enjoo pós-jejum? Toninha, minha prima querida. Pode fazer jejum? Pode fazer jejum. Aí tem que ver qual alimento que você coloca na sua refeição pós-jejum que provoca o seu enjoo, né? Então talvez começar com algo mais leve antes, uma bebida, para não dar aquele choque no estômago. Tem gente que realmente apresenta enjoo, que é o jejum, mas tem que identificar um alimento que você tolere melhor para depois introduzir o restante da alimentação. A proteína a ser ingerida tem que estar muito acertada nas Ricardo, barulhada. Nas refeições que você vai poder. Olha, estamos na Espanha. Porque senão vai promover quebra o jejum. E tem que ver em que momento do dia que está o seu... A minha opinião não quebra, Henrique, do MCT. Mas o tem que ver sobre suplemento, medicamento que está sendo utilizado. O MCT quebra jejum? Boa pergunta. Na sua opinião? Na minha opinião não, porque é corpo cetônico. Na minha também não. O MCT, o BHB pode ser utilizado no jejum. Peraí. MCT é o óleo, né? É o óleo. Aí em Portugal... Pode quebrar, cara. Por causa da carga calórica. Simplesmente isso. Pela caloria. Pela caloria, não é porque vai fazer liberação disso, não porque não faz. Aí é que tá, tem uma grande discussão hoje da divisão do jejum entre fisiológico e metabólico. Não sei se você está sabendo dessa parada. Tô sabendo. O fisiológico seria você ficar água e reza e não fazer mais nada. Sim. No metabólico você aceitaria substâncias que mesmo tendo valor calórico não libera insulina. Não libera insulina e tem um efeito pró-jejum. Qual que é o efeito que eu quero pró-jejum? De queima de gordura, estimular ainda energia, mais a produção de gordura. E aí o MCT seria perfeito. Entendeu? E eu sou mais adepto dessa área, tudo que te ajudar a permanecer mais tempo em jejum e desempenhar uma atividade física com mais energia e disposição, eu acho válido usar no jejum, mesmo igual ao MCT. Então, se não é um consenso, mas eu utilizaria e não acho que quebra jejum. A vesícula carrega uma grande reserva de bile para poder metabolizar a gordura. Eu vendei meu e-book agora, né? Vende. A liberação dela pega os 3 celulares para falar. Muito lento. Então, isso pode fazer com que você tenha uma não digestão adequada. Da própria gordura que você está comendo. Boa, Narjara, vamos nessa. Excelente, então. Tempo aqui, não, falta uns minutinhos. Mel quebra jejum na hora. Mel quebra o pâncreas no meio. Na verdade, Fernanda, você come carboidratos complexos, tá? Antes da atividade física, pelo menos as 3 refeições antes. Um minutinho para acabar, 1 minuto e 50. Me dou super bem com jejum intermitente, não faço atividade física, o que faço para não perder massa magra? Comece a fazer atividade física. Musculação, não tem jeito. Senão vai ter perda de massa magra. Tendo em vista que quando eu atendo gestantes, eu procuro atender, inclusive, o que é recomendado pela OMS, o ganho de peso. Água com limão e própolis quebra de jejum, não. Gente, está acabando aqui a live. As dúvidas que a gente não respondeu, porque hoje 3 pessoas é muito difícil ficar lendo e respondendo como a gente faz. Geralmente manda no direct todas as dúvidas que eu vou ter prazer em responder, e o que eu não souber eu mando para eles e respondo para vocês, tá bom? 1 minuto e 20 e tá morrendo. Prejudicando a gravidez. E eu quero aproveitar vocês todos que estão acompanhando. Mas eu sou super a favor do jejum intermitente, sim, durante o processo gestacional.
O corpo cria mecanismos da E utilização. no link da... Ih, acabou uma bateria. Link da sua biografia. No meu link, lá na minha biografia, onde vocês vão conhecer todo o meu trabalho feito no e-book, dos 3 melhores exercícios feitos para você, para membros inferiores, garantir um treino eficiente. Então vai lá no link da minha biografia e adquire seu e-book. Qual que é o Instagram? No Instagram. Qual que é o seu Instagram? Renatinha F. Costa. Perfeito. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Dê um tchau pro meu pessoal Tchau, tchau. aqui. Obrigado, viu? Fiquem com Deus e Para até a eu poder, próxima. gastar energia, emagrecer